Olá pessoal, então nessa terceira aula a gente vai seguir vendo alguns recursos do Word, especificamente da aba Design e Layout. Então, na aba Design, aliás, a gente tem aqui algumas formatações, né, de documento pré-definidas, né, que ele já faz para nós a partir do que ele tem aqui como exemplo. Então, se eu vim aqui nessa abinha aqui, ó, e colocar mais, ele vai mostrar todas as possibilidades que eu tenho de formatações do documento pré-definido. Então vejam bem, não é só de um parágrafo, é do documento. Ó. Então quando eu vou vindo aqui, ó, vocês vão vendo que ele vai mudando todas as formatações ali do documento. Ó. Ele cria até formatações específicas desse documento e aí a gente pode usar como modelo. Ó, tá? Então nessa parte do design a gente tem essas formatações pré-definidas. A gente tem alguns outros temas aqui também que a gente pode estar trabalhando, outros exemplos. Ó, eu posso vir aqui escolher esse aqui, ó, circuito, e ele vai me dar outros exemplos de formatações pré-definidas. Então tem vários temas, várias formatações pré-definidas que a gente pode estar utilizando também por padrão. Além disso, a gente tem também alguns padrões de cores, ó, que a gente pode estar mudando de acordo com esses padrões aqui. Ó. Então vocês podem ver, eu vou escolher essa cor aqui, ó, ele muda ali, ó, nessa abinha aqui, ele muda as cores a serem utilizadas previamente definidas, as fontes a serem utilizadas também, ele faz mudanças específicas nesses aspectos aqui, ó, da formatação pré-definida. Então a gente tem esse recurso na aba Design. Um outro recurso que a gente tem também é o Demarca d'água, um recurso bem legal, né, para quem utiliza isso, que é visto aqui, ó, e ele tem, por exemplo, talvez não me recordo se tem em todas as versões anteriores do Word, mas acredito que pelo menos algo similar deva ter. A gente tem as marcas d'água pré-definidas, por exemplo, ó, exemplo, ele vai colocar aqui uma marca d'água escrita exemplo, rascunho, aí ele pode colocar assim meio atravessado, pode colocar aqui reto, ó, na horizontal, e eu posso também vir aqui, ó, e personalizar a marca d'água. E aí é bem legal porque eu posso criar um texto ou também adicionar uma imagem. Então, por exemplo, aqui ó, tem um texto, eu vou colocar aqui texto, teste, vou mudar a fonte, vou colocar uma fonte qualquer aqui, um tamanho 44, semi-transparente, a cor cinza, vou colocar uma cor azulada, horizontal, ó, vou dar um OK. Ele fez aqui, ó, ficou até bem menor do que era o outro, ó, teste, colocou aqui de acordo com as minhas formatações que eu tinha feito anteriormente. Ó. Então, por exemplo, se eu vim aqui, vou colocar aqui uma cor amarela, vou colocar um tamanho bem maior, aqui 90, a fonte vou trocar de novo, vou colocar em diagonal aqui, ó, e ele colocou desta forma aqui, ó, a marca d'água para mim. Ó. Então eu posso trabalhar com uma marca d'água personalizada também, além também de poder trabalhar com imagem. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com uma imagem, eu posso vir aqui, ó, marca d'água imagem, selecionar a imagem, eu venho aqui, ó, pode ser do OneDrive, uma pesquisa no Bing, ou de um arquivo que eu recomendo usar esse aqui, ó, baixa a imagem e vem aqui, seleciona um arquivo, vai onde ela está, no caso a área de trabalho aqui, ó, a minha imagem está hospedada lá, confidencial, ó. Vou selecionar essa aqui, ele já pergunta se a minha dimensão vai ser automático, de acordo ali com o documento, ou de acordo com esses padrões de zoom aqui, e se eu quero desbotar a imagem, deixar ela um pouco mais fraca, né, que é o ideal, e dou um OK, ó, e ele colocou para mim a imagem aqui, ó, desbotada, bem bacana, né, para a gente utilizar a marca d'água. A gente também tem aqui a cor da página, ó, que é um outro recurso muito legal. Se eu vim aqui, ó, eu posso ir trocando, ó, só passar o mouse em cima já vai trocando para nós, ó, a cor da minha página. Então, se alguém tem a necessidade de transformar a cor da página aqui, é bem fácil de transformar aqui, ó, só selecionar a cor. A gente tem também bordas na página, então eu posso criar uma borda aqui, ó, por exemplo, botar aqui caixa, a cor é preto automaticamente, posso colocar uma cor vermelha, por exemplo, aqui, ó, e uma largura, eu posso aumentar a largura para 3 pontos aqui, ó, para deixar ela mais espessa. A arte, não vou mudar a arte, aplicar o documento inteiro, ou somente as seções, vamos aplicar o documento inteiro.
ele aplicou aqui, ó, respeitando, né, as medidas do documento, aqui ele aplicou, né, a borda da página. Então, ó, é bem legal da gente poder estar trabalhando também com borda de página. A outra aba aqui referente é layout, no qual a gente tem as margens, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, margens pré-definidas, estreita, moderada, larga, espelhada. Então, por exemplo, se eu quero deixar uma margem que eu possa ter bastante texto, né, ocupar bastante texto em cada página, eu posso colocar uma margem estreita aqui, ó, que ele vai colocar, tá aqui a margem, ó, sendo respeitada pela borda da página, tá? Então, aqui a gente tem as margens bem estreitas, respeitando a borda da página, e aí eu consigo ter, né, geralmente mais texto, ó. Eu posso utilizar uma margem mais larga, ó, que daí ele deixa menos texto, ó, mais espaço, e a gente vai ter menos texto nessa margem. Assim como eu posso vir aqui, ó, em margens personalizadas aqui embaixo e colocar a margem que eu quero. Por exemplo, quero colocar uma margem superior de 5 centímetros e inferior de 5 centímetros. E na lateral vai ser 3 e 3. A medianize e a posição dela a gente não vai alterar. Várias páginas normal, aplicar o documento inteiro, tá? Que eu quero que aplique a todo o documento, não é uma paisagem, orientação, é retrato. Coloquei, ó, e ele já trabalhou ali com 5 centímetros aqui e 3 centímetros de cada lado aqui, ó. Então vejam que fica bem legal, né? Caso vocês tenham margens pré-definidas a seguir, a gente pode vir aqui e margens personalizadas e colocar certinho os valores que são solicitados. A gente também tem outras opções aqui de papel, que é o tamanho do papel, ó, o A4, então por isso que a gente tem aqui esse tamanho. Se a gente colocar uma carta, ó, ele vai alterar também. A gente tem outras opções, como por exemplo aqui, ó, além do tipo do papel ser a carta, a gente pode ter um tamanho personalizado. Enfim, a gente geralmente usa o tamanho do papel A4 até em função das questões de impressão. Aqui ele fala da bandeja, etc. Das opções de impressão, né? E o layout também, a gente tem aqui algumas opções de cabeçalho e rodapé que a gente vai ver depois. Então, aqui com isso a gente tem, né, a formatação das margens da página, a orientação que ela pode ser paisagem, quando eu quero que ela fique, né, nesse formato aqui, ou retrato, quando é o formato tradicional que a gente utiliza, né. Colunas, é muito legal a gente poder utilizar colunas, ó, por padrão ele vem uma coluna, que é uma coluna inteira aqui, ó, em toda essa parte aqui. Se eu colocar duas colunas, ó, o que ele faz? Deixa eu voltar aqui que eu selecionei só aquele trecho. Se eu vim aqui, ó, duas colunas, ó, ele pega todo o texto e do documento, caso eu não tenha selecionado nada, e coloca em duas colunas aqui, ó. Então, se eu voltar aqui, ó, por exemplo, se eu selecionar só esse trecho aqui, ó, e colocar, por exemplo, 3 colunas, ele separou só aquele trecho em 3 colunas, os demais ficou em 2. Ó. Então, a gente pode estar trabalhando dessa forma. Então, se eu não seleciono nada, ele vem aqui e coloca, né, 3 colunas, 2 colunas e assim por diante. Né? O padrão é uma coluna. No tamanho aqui a gente tem a carta A4, que a gente viu anteriormente, né? Mais tamanhos de papel aqui, que é aquela aba que a gente viu. E nas colunas a gente tem também coluna voltada para a esquerda, voltada para a direita, mais colunas, né, que a gente pode estar personalizando a largura, o espaçamento, o número de colunas e assim por diante. Né. Não vou entrar em tantos detalhes nisso, mas basicamente aqui serve então para a gente estar trabalhando dessa forma. Recuo e espaçamento a gente já viu, né, está relacionado a esse recuo e espaçamento aqui, né, do parágrafo. Por exemplo, eu posso colocar aqui, né, um recuo, por exemplo, da esquerda de 10 centímetros e dar um Enter, ó, ele colocou um recuo de 10 centímetros a partir da esquerda ali. Ó. Se eu voltar aqui e colocar nesse parágrafo aqui, ó, por exemplo, colocar 10 centímetros, né, ele faz aqui a partir da direita e assim por diante. O espaçamento também, ó, se eu colocar 20 pt, por exemplo, aqui, 20 pt dá um enter e ele colocou, né, depois, o espaçamento depois do parágrafo, ele colocou aqui, ó, 20 pt, a gente vê pela parte cinza aqui que ele adicionou. Então, a partir disso a gente também tem o painel de seleção aqui, que é mostrar tudo, ocultar, se eu tenho alguma coisa, não nos interessa no momento. Além disso, a gente tem outros recursos como
a hifenização, que ela é bem legal, ó. Se eu colocar nenhum, ó, vocês vão ver aqui, ó, cuidem esse trecho aqui, ó, por padrão ela vem automático, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, desconhecido, ele quebrou aqui para nós, softwares e assim por diante. Se eu colocar aqui não tem hifenização aqui, ó, nenhuma, ó, ele não quebra a palavra, ó, ele não quebra a palavra para fazer esse processo de hifenização. Se eu colocar manual, ele vai pedir que cada palavra que possa quebrar aqui ao final, ó, eu vá dando um sim ou não, se eu quero quebrar ou não, ó. Não quis quebrar passagens, e aí ele vai vendo uma por uma, tá? E se eu colocar aqui automático, ó, hifenização automática, ele já vai fazer isso automaticamente para nós. Número de linhas, contínuo, ó, 1, 2, 3, ele vai contando continuamente o número de linhas. Pode ser reiniciar a cada página, então se eu tivesse outra página reiniciava e assim por diante. Essa parte do layout para a gente terminar, então, temos as quebras de páginas aqui, ó, quebras de página, no qual eu posso quebrar em uma nova página, ó, marco o ponto em que uma página termina e a próxima começa. Então, digamos que aqui, ó, eu queria que terminasse essa página, ficasse nessa página somente esse conteúdo aqui, ó, e quebrasse isso para uma nova página. Então, eu venho aqui, ó, eu coloquei o cursor aqui, ó, nesse título, quebrar para uma nova página, Então, o que ele fez? Deixou só o conteúdo que tinha antes ali e a partir do cursor ele quebrou para uma nova página. Vou desfazer aqui. O próximo que a gente tem também, a gente pode ter em colunas, ó, então quebrar para indicar o texto numa coluna seguinte. Então eu vou botar, por exemplo, aqui, ó, um texto de 2 colunas, ó. Então, digamos que eu tenho um texto de 2 colunas aqui, ó. Eu quero que essa parte aqui, ó, inicie na segunda coluna, ou seja, em uma nova coluna. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou vir aqui, ó, em quebra e vou dizer, ó, indicar que o texto após a quebra da coluna começará na coluna seguinte. O que vai acontecer? Quando eu colocar o cursor aqui e colocar aqui, ele vai quebrar para a nova coluna, ó. Ele vai iniciar na nova coluna que tinha aqui, ó, tá? Se eu colocar uma, ele quebra para uma nova página, porque eu tenho por padrão uma nova coluna inteira, aqui só uma coluna, então ele vai quebrar para a nova coluna que vem aqui. Além disso, nós temos outras opções, por exemplo, próxima página, se eu quero indicar, né, que, deixa eu só voltar aqui, desfazer, eu posso indicar aqui, por exemplo, então a próxima página, ó, quebra de seção e iniciar uma nova página, que a gente já viu ali antes. Então, vai botar para uma nova página. Aqui, deixa eu só tirar aqui e botar uma coluna. Aqui, nós temos também a opção de quebra de página com página par e ímpar. Aqui a gente está na página 1. Se eu vim aqui dizer que esse aqui, a partir daqui, a gente vai colocar para uma página par, ele obviamente, sequencialmente, na verdade, né, ele vai ir para a página 2, que é a par, né, que eu estou falando para ele, ó, vai para uma página par. Então, se eu clicar aqui, ele foi para uma página par, que é a número 2. Vou desfazer. Se eu clicar aqui, ó, e dizer para ele ir para uma página ímpar, o que vai acontecer? Ele vai trazer para cá, só que aqui a gente passando, ó, a gente não está vendo nenhuma diferença. Estou passando aqui o cursor, a barra de rolagem, e estou descendo aqui, ó, passei de uma página para outra. Só que vejam aqui embaixo, ó, eu estou na página 1 de 3. Se eu descer aqui, ó, eu fui para a página 3 de 3. Por quê? Porque eu não tinha nenhum conteúdo na página 2. Então, eu pulei aquela seção da página 1 para a próxima página ímpar, que é a página 3. Ó. Então, página 3 aqui, ó, não estou vendo aqui, mas se, por exemplo, eu vim aqui em arquivo, imprimir e for rolar aqui a barra de rolagem para cima e para baixo, ou aqui embaixo vim, ó, página 1, 2 e 3, ó, ele mostra para mim uma página aqui, ó, página, teoricamente, a nossa página que foi pulada, né, ele pulou e foi para a página 3, tá? Então, a gente tem esses vários recursos a serem utilizados, né? Algo que a gente não viu ali nas 2 primeiras aulas iniciais é a nossa aba arquivo também, que basicamente a gente pode criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente, ter informações dele, por exemplo, ó, proteger um documento, inspecionar um documento. Não vou entrar em detalhes nessas partes aqui, mas eu posso, por exemplo, se eu não salvei nenhuma vez, ó, ele fica por padrão documento 1, e eu não tenho esse documento, esse arquivo salvo no computador. Eu venho aqui, ó, e posso salvar ele, e aí ele vai me dar as opções da onde eu quero salvar, se eu quero salvar num local recente que eu usei,
nesse computador, adicionar local e etc. Eu vou salvar na área de trabalho. Então eu vou vir aqui, ó, na opção procurar aqui, ó, e ele vai abrir para mim o navegador Explorer do sistema para mim selecionar o local que eu quero. Área de trabalho, documento teste. Ó. Selecionei um tipo de documento para ele. Aqui a gente, um nome para ele, desculpa. Aqui a gente tem o tipo. Então, por exemplo, o tipo do documento eu posso ter documento do Word, que é essa versão aqui que eu estou usando, 2016. Se eu quero salvar para uma versão 97/2003, eu posso selecionar aqui, ó, 97/2003. Se eu quero salvar para PDF, eu vou salvar para PDF aqui, ó, página web e assim por diante. Então vamos iniciar salvando como documento do Word normal. Posso adicionar uma marca, posso mudar o nome do autor, ó, aqui, ó, que fica nas propriedades do documento. Posso ter outras opções além disso. Vou salvar aqui, ó, na área trabalho. Salvei, ele já mudou aqui em cima, ó, o nome para documento teste, então está aqui, ó, documento teste, beleza. Se eu voltar aqui, ó, vir em arquivo, se eu salvar aqui, ó, clicar em salvar, ele simplesmente vai salvar, que é a mesma coisa que eu clicar aqui nesse símbolo de disquete, ó. Se eu salvar, ele vai salvar o que tem de alteração no documento. Agora, se eu vier em arquivo aqui, ó, salvar como, e colocar aqui procurar, eu posso ter a opção de salvar em outro formato. Por exemplo, posso salvar no formato 97/2003. Ó. Ele vai salvar como um arquivo diferente daquele que eu tenho. Então, ó, vou salvar. Ele não vai substituir o arquivo que eu tinha salvo anteriormente na versão atual que eu estou usando 2016. E vejam que ele, na hora de salvar, ele mudou algumas coisinhas, espaçamentos, porque não deveria ser compatível algumas formatações que eu usei, que tem em 2016 em relação ao 97. Então vejam que eu tenho outro documento aqui, ó, salvo na área de trabalho, está aqui o meu documento. Se eu parar o mouse em cima, ele vai dizer 97/2003, que é o documento que eu salvei agora. E se eu parar o mouse em cima desse, documento do Word, que é o documento na versão atual que eu estou utilizando. Beleza? Se eu quiser salvar como PDF, arquivo, salvar como, procurar, salvar como PDF. Automaticamente ele vai salvar como PDF, eu posso otimizar para tamanho mínimo, caso eu queira que o PDF tenha muitas imagens, etc., para diminuir o tamanho dele, ou o padrão. O recomendado é o padrão, né, que a gente utiliza. Eu posso dizer que ele já vai abrir o PDF após eu salvar, e eu tenho outras opções aqui, ó, como por exemplo, se eu quero salvar somente a página atual que eu estou lá, ou somente um intervalo de páginas, ó, da página 10 à página 20, eu coloco aqui, ó, da página 10 à página 20 eu vou salvar e ele vai fazer um recorte, né? Se eu tenho um documento de 50 páginas, ele vai fazer um recorte pegando da página 10 até a página 20, salvando como PDF. Então ele vai pegar só o conteúdo da página 10 até a página 20. Ou somente a página atual que eu estou ali, que no caso era a página 1. Aqui eu vou deixar como tudo, ok. Vou salvar. Ele vai abrir já para mim, ó, o PDF. Então ele já abriu para mim o PDF aqui. Vou colocar aqui, ó, a barra de rolagem para baixo e está aqui no formato PDF já salvo, né? E aí ele vai abrir em algum editor de PDF que você tem instalado no computador. Beleza. Outras opções é imprimir, né? Eu posso imprimir aqui, eu posso selecionar impressora e etc. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Mas basicamente eu posso ter aqui várias cópias, ó, se eu quero imprimir 10 cópias, eu vou vir aqui e vou colocar 10 cópias. Aí eu vou mandar esse arquivo ser impresso 10 vezes ele ser impresso, tá? Posso selecionar a impressora existente aqui, posso dizer se eu quero imprimir todas as páginas, página atual e etc. Páginas somente ímpares ou pares, né? Eu posso imprimir também nesse sentido. Aí tem outras opções aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas que basicamente depende também das configurações que vocês desejam. E aí a gente tem o fechar, compartilhar, se eu quero compartilhar por e-mail ou algo assim, exportar o PDF aqui, mas a gente geralmente usa esse aqui, ó, que eu mostrei anteriormente, do PDF. Então a gente tem várias opções, né? Então eu tenho aqui como abrir um documento em branco, eu posso abrir um documento em branco. Ele abriu um outro documento aqui do Word, vou fechar esse aqui, ó. Ele abriu um outro documento do Word, eu posso vir aqui em arquivo, abrir e selecionar em procurar, ou se tiver aqui no histórico,
procurar o arquivo que eu quero abrir. Ó. Área de trabalho, eu quero abrir o documento teste na versão do Word que seja a 2016 que eu estou usando aqui. Ó. Selecionei esse arquivo aqui, ó. A outra é a 97, vou selecionar do Word normal que eu estou usando agora. Abrir, e ele abre o documento que nós estávamos utilizando. Ó. Normalmente eu posso seguir trabalhando com ele. Então com isso a gente viu a aba Arquivo, a aba Design e a aba Layout.